Hoje eu sou diretor para a Sintec Consulting, que é uma firma de consultoria dedicada e especializada em particular em tema de estratégia, operações e tecnologia. E hoje, assim, é um tema que eu me apaixono bastante, não só tipo, na área de supply chain, mas particularmente porque durante muitos anos he trabalhado junto com algumas empresas no desenho da cadeia de suprimentos e um pouco parte da minha expertise hoje dentro do Centro de Excelência em desenho de cadena de suministro. Também comigo aqui está o Priscila Khalil. Vou aproveitar para ela me ajuda a apresentar e agradeço muito a colaboração que a gente está fazendo durante anos. Bom dia a todos. Eu que agradeço, Júlio, pelo convite e pela parceria, né? Hoje nós estamos aqui, é o nosso segundo webinar, o primeiro foi em dezembro, a gente deu uma palhinha do que estava por vir, e agora a reforma já está instituída, né? Ela já foi prevista em lei, a lei foi publicada em janeiro, então mais relevante ainda esse nosso encontro, para que a gente possa entender quais são os impactos da reforma tributária, hoje, especialmente nas operações logísticas, né? É uma quebra de paradigma muito forte, uma mudança muito profunda no sistema tributário nacional e que vai trazer aí trabalho para todo mundo, mudanças estratégicas, vários desafios, mas eu vejo com bons olhos. Eu acho que toda mudança como essa, ela é sempre uma janela de oportunidade. Então, por isso a importância do nosso encontro hoje. E tá certo, a reforma ainda, assim, é um tema que ainda está em construção, não está construção da perspectiva da reforma, mas sim da construção da perspectiva de como as empresas estão olhando essa transição. E estamos diante de uma transição tributária que vai definir as novas regras do jogo. Basicamente, a logística, antes moldada por incentivos fiscais, agora vai precisar ser mais repensada, com foco na eficiência operacional e na proximidade com o consumidor final. E isso vira muito na forma como realmente a gente ia trabalhar durante muitos anos. Então, um dos elementos que acho que é bastante interessante, que acho que a gente quer começar, hoje, com certeza, a gente vai falar em relação a tudo o relacionado com nossa reforma tributária, como está sendo impactado, qual deveria ser algumas decisões, desde a perspectiva da logística, das operações, do planejamento mesmo, mas também a gente vai ter que repensar que a era da logística vai tomar uma maior relevância que antes. Por quê? Porque antes as decisões operacionais realmente eram basadas em todo um esquema tributário que estava sendo apalancado principalmente por um benefício para os estados. Agora vão ter mais benefícios os usuários e os consumidores finais. Mas nesse contexto, uma das coisas que a gente quer ressaltar também é que não somente o contexto local. A gente também tem que entender que o contexto é global. Então, por que eu falo isso? Porque seja uma reforma tributária local, a gente tem que compreender que tem fatores externos como uma oportunidade de incluir nessa análise. Hoje, vocês todos sabem que a regra, as tarefas e os impostos que estão sendo entre os Estados Unidos e a China tem impactado parte dos mercados na América Latina, mas também na Europa, também na Ásia, e como elas estão jogando diferentes decisões, basicamente dentro do contexto logístico. Então, termina sendo uma sensibilidade muito grande para as operações, porque basicamente vai impactar diretamente o preço dos consumidores finais. Então, esse é o primeiro mensagem aqui. A gente vai ter que compreender que as variáveis não somente vão ser logísticas, continuam sendo tributárias, mas também é importante, por indústria, entender o impacto global que as empresas vão ter em relação a todas as regras fiscais que também tem ao longo do mundo. Você que acha, Pri? Perfeito, Júlio. A gente tem que olhar para dentro de casa e para fora também, né? É,
E, por sorte, temos bastante repertório para isso, né? Temos a reforma no mercado doméstico, temos as questões das tarifas impostas, né? Pelas grandes potências no mercado internacional, e a gente vai fazer uma ponte entre esse cenário internacional e o que surge de oportunidade para as empresas brasileiras, né? Então, reforçando o que você falou, com a reforma tributária, a gente tem realmente uma mudança de cenário, né? Ao longo dos anos, para aqueles que atuam diretamente, a gente percebe que entre 20 e 30 anos, né? Eu sou consultora há um pouco mais de 30 anos na área tributária. As estruturas operacionais das empresas, elas foram ancoradas se baseando em benefícios fiscais concedidos pelos estados, né? É o que a gente chama de guerra fiscal. E isso fez com que as empresas se estabelecessem em localidades muito mais voltadas para a captação dos benefícios fiscais do que propriamente considerando uma lógica logística propriamente, né? De localização da planta industrial ou dos centros de distribuição. Com a reforma tributária, esses incentivos fiscais eles vão sendo extintos gradualmente ao longo do período que a gente chama de período de transição, mais especialmente de 2029 a 2032. A gente vai mostrar isso na linha do tempo. Então, aquilo que a gente chamava de logística tributária, né, isso muda de perfil, e a gente passa a ter, com essas alterações previstas pela reforma, a volta da logística como protagonista da determinação de como vai ser a malha de distribuição dos produtos no país, né? Então, a gente vai ter que aí se debruçar, entender o que a reforma propõe para propor internamente, né, analisar onde está a demanda mais representativa e redesenhar essa malha logística, né? Ou seja, reavaliar a localização dessas plantas, observar se de fato existe uma prevalência da localização dessa planta ou desse centro de distribuição, pautado em aspectos muito mais logísticos do que fiscais, né? No que diz respeito à importação, a reforma também traz o seu impacto. Então, as operações de importação vão passar a ser alcançadas pelos novos tributos propostos pela reforma tributária. E isso já de antemão eu garanto a vocês que vai ter um impacto no que diz respeito ao fluxo de caixa. Por quê? Hoje, muitas empresas conseguem, junto aos estados, deixar de recolher o ICMS devido na importação, por exemplo, para recolher somente no momento da saída da mercadoria do seu estabelecimento. Então, esse ganho no fluxo de caixa, ele é tão maior quanto maior é o giro do seu estoque, claro, né? Não é que o imposto deixa de ser recolhido propriamente, mas você desloca esse recolhimento para um momento seguinte, né, que é só no momento da saída da mercadoria, e é óbvio que isso traz um fôlego muito importante para o caixa das empresas, né? No novo desenho da reforma, esse tipo de benefício, ele deixará de existir. Então, isso tem que ser, obviamente, considerado, as empresas têm que se preparar para esse impacto, né? No fluxo de caixa. Esse é um outro aspecto que eu acho que é uma outra linha bem importante para quem tem aí muitas operações de importação, né? E como o Julio falou, com essas mudanças no cenário internacional, o que eu posso ressaltar a vocês no que diz respeito à reforma tributária é que as exportações, elas continuarão sendo incentivadas, né? Então, não haverá incidência dos novos tributos na venda de mercadoria para o mercado internacional. Houve uma preocupação, sim, em eliminar resíduos tributários da cadeia, né? Porque normalmente a empresa exportadora, seja ela uma importação direta ou através de uma trading company, né? Que a gente chama de exportação indireta, nós temos hoje no cenário atual muitos resíduos tributários que vão sendo carregados por toda a cadeia, né? Então, quando a gente fala que a exportação é desonerada, ela é desonerada, porém acaba tendo um impacto desse custo tributário carregado na cadeia e que acaba, obviamente, se refletindo no preço dessa mercadoria que chega no mercado internacional. A reforma tributária foi cuidadosa nisso e também manteve, obviamente, a previsão de aproveitamento dos créditos que são acumulados por empresas exportadoras, né,
através de compensações e ressarcimentos. Então, eu acho que o cenário se mostra bastante competitivo para as empresas exportadoras, tanto em relação ao mercado internacional, quanto em relação ao que a reforma traz para garantir que as nossas mercadorias cheguem ao mercado internacional de forma mais competitiva. E aí, acho que o análise que o Priscila estava falando tem que ser feito por indústria, ou basicamente por cada uma das empresas, porque cada uma vai ter um desenvolvimento diferente. Por Claro. exemplo, no caso do setor automotriz, algumas montadoras, algumas estão focadas, ou durante as últimas décadas, estão focadas principalmente, por exemplo, no Pernambuco, no Amazonas, no Goiás, basicamente alejando-se principalmente do sudeste industrial. Agora, com a redução do ICMS, com a reforma, essas vantagens vão desaparecer. E algumas empresas acham que vão retornar diretamente aos estados mais ricos, como São Paulo, e assim para cada uma das decisões de cada indústria. E o mesmo vai acontecer com o setor farmacêutico, mas também a gente vai ter que entender que agora a Zona Franca também vai ser um polo de decisão. Então, aí acho que o Priscila vai ter um melhor contexto disso. Sem dúvida, Julio. Já aproveitando a sua colocação, né? A Zona Franca de Manaus é uma região que se manteve com todos os seus benefícios, né? Então, o que temos hoje de benefício para ICMS, IPI, PIS, COFINS, vão ser mantidos no novo desenho da reforma tributária sobre o consumo, e os benefícios relativos a imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, esses não foram nem alcançados pela reforma, né? Então, a Zona Franca é um exemplo de polo que vai se manter em relação aos benefícios já previstos atualmente. Bom, olhando um pouco para o que a reforma propõe, né, de principais alterações, o que nós temos são os tributos atuais, que já são conhecidos por vocês, o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, mas que também alcança alguns serviços, né, como serviços de transporte interestadual e intermunicipal e serviços de comunicação. O PIS e a COFINS, que são duas contribuições que incidem sobre o faturamento e também incidem na importação de mercadorias e serviços, né? E o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, que é um imposto devido não só por aquelas empresas que industrializam, mas também pelas empresas que revendem produtos importados, né? Então, é um imposto aí de bastante relevância para o setor, né? O que a reforma propõe? Ela propõe que o ISS e o ICMS sejam aglutinados em um único imposto, que é o IBS, que é o Imposto sobre Serviços, Bens e Serviços, e aí de competência dos estados e dos municípios. Então, a gente vai ter aí uma figura de competência compartilhada. O IBS, ele vai responder pela arrecadação dos estados e dos municípios, vai ter um comitê gestor que vai receber essa arrecadação e que vai fazer a partilha entre os estados e os municípios. O PIS e a COFINS seriam aí concentrados na contribuição sobre bens e serviços, que é a CBS, então é uma contribuição de âmbito federal, arrecadada, portanto, pela Receita Federal do Brasil. O IPI é um imposto que ele não será extinto, ele se manterá, porém, a previsão é que as alíquotas do IPI sejam reduzidas a zero, né? Com exceção dos produtos que sejam concorrentes aos industrializados na Zona Franca de Manaus. Então, eu vou dar um exemplo prático para ficar mais compreensível. Vamos pegar o exemplo da Procter & Gamble. Ela está lá localizada na Zona Franca de Manaus e ela produz lâminas de barbear, a Gillette, né? Então, ela está na Zona Franca de Manaus, ela goza dos benefícios que a Zona Franca de Manaus concede. E fora da Zona Franca de Manaus, em outros estados, há outras indústrias que também produzem lâminas de barbear, não é? Então, nesse caso, as lâminas de barbear manterão a sua alíquota do IPI, né? Aquelas que são produzidas fora da Zona Franca de Manaus, então não terá a alíquota do IPI reduzida a zero, para preservar a indústria estabelecida na Zona Franca de Manaus. É essa a previsão.
Se o seu produto não for produzido na Zona Franca de Manaus, aí a sua alíquota do IPI será reduzida a zero, tá? Quais são as principais características desse modelo de IVA dual? Por que dual? Porque a gente tem o IBS e a CBS, tá? A não cumulatividade é uma característica muito importante desses dois tributos, não é? Então, é a possibilidade da empresa reconhecer créditos em relação aos custos, despesas e encargos para poder abater dos débitos relativos a esses dois tributos, né? Então, é crédito pela entrada e débito pela saída. Parecido com o que a gente tem hoje para ICMS, para IPI, é verdade. Porém, é uma não cumulatividade mais ampla. Então, hoje temos várias discussões em relação a despesas e custos relativos ao ICMS que não geram direito a crédito, né? E que, no modelo da reforma tributária, passarão a gerar direito a crédito. Então, eu diria que é uma não cumulatividade mais ampla, sim, tá? Com certeza, Pri, eu acho que isso vai mudar o custo total da entrega do produto e o que vai perceber o cliente desde o preço. Que desde o ponto de vista assim, do consumidor final, é quem vai pagar toda essa estrutura ou quem se ver beneficiado dessa nova perspectiva. Sem dúvida, essa é uma característica bem positiva da reforma, essa não cumulatividade mais ampla, porque a proposta é exatamente essa. Julio, só volta um pouquinho, por favor. Claro. Só para eu finalizar aqui, né? Então, essa é só uma característica que é muito relevante para nós, né? Do ponto de vista logístico, isso vai trazer um grande impacto. O IBS, ele vai passar a ser devido ao destino, onde a mercadoria e o serviço eles são consumidos. Hoje, no desenho do ICMS, o ICMS é devido na origem, né? Então, é isso que traz a possibilidade dos estados concederem benefícios e atraírem as empresas para o seu território, né? Então, passando a ser devido no destino, o IBS, isso faz com que esse cenário, né, de guerra fiscal realmente mude sensivelmente. Um outro ponto importante, que isso também impacta no cálculo do tributo, é que o IBS vai ser calculado por fora. Hoje, o ICMS, ele compõe a sua própria base de cálculo, né? A gente diz que ele é calculado por dentro. Então, o que acaba não trazendo a devida transparência de qual que é o tributo que está sendo calculado, né? Então, o consumidor final, ele não consegue identificar o que é preço da mercadoria e o que é imposto, né? Então, com o cálculo por fora, isso permite uma maior transparência. Existe uma uniformidade de legislação e de alcance das operações entre o IBS e a CBS. A gente não pode esquecer que hoje nós temos mais de 5.000 legislações de ISS, 27 legislações de ICMS e mais várias legislações de PIS e COFINS. A proposta é que a legislação seja única. E é verdade, a gente tem uma única lei, que é a Lei Complementar 214 de 25. Então, isso também traz uma maior simplificação do sistema, uma maior transparência, porque a gente vai estar falando, muito embora de dois tributos, que é o IBS e a CBS, a gente está falando de uma legislação única, não é? Um outro ponto importante é que essa base passa a ser mais ampla. Então, vão ter operações que hoje não são tributadas pelo IBS, pelo ICMS, pelo ISS, né? E que vão ser alcançadas pelo IBS, como, por exemplo, locação de bens móveis. Então, uma locação de empilhadeira, de equipamento, locação de bens imóveis, então, a locação de um galpão, né? Isso tudo passará a ser tributado pelo IBS. Então, a gente vai ver que vai ter uma necessidade de rever os preços, rever contratos hoje já firmados com fornecedores e com clientes em virtude desse maior alcance do IBS, tá? E as exceções que existirem em relação ao IBS e à CBS, elas são taxativas. Então, existe redução da alíquota para o setor farmacêutico? Sim, está previsto na lei. Existe redução da alíquota para o setor de agronegócio? Sim, isso está previsto na lei. Não há mais margem para que os estados concedam outros benefícios, né? Então, as exceções já estão devidamente previstas na legislação. E, por fim, Julio, só fechando aqui a proposta da reforma, existe um novo imposto, que é o imposto seletivo, que a gente chama de imposto da maldade, né? A proposta é que ele alcance
aqueles produtos e serviços que sejam prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Então, ele tem um caráter, além de arrecadatório, né, de arrecadação, ele também tem um caráter extrafiscal, né? Então, ele vai alcançar os cigarros, as bebidas açucaradas, as bebidas alcoólicas, veículos, inclusive os elétricos. É claro que vai ter uma graduação de alíquota, né? Com exceção dos caminhões, tá? Também vai alcançar produtos minerais, então petróleo, gás natural. Então a gente tem que estar atento também a esse novo imposto que pode impactar alguns setores da economia. E uma das coisas aí para continuar a dinâmica, Pri, uma das coisas que realmente eu gosto bastante, porque eu tenho um perfil mais logístico e que os logísticos gostam, é justamente como usar agora a eficiência logística em prol de desenhar em função dessa nova reforma. Basicamente porque os benefícios estão mais focados hoje nessa transição, nessa reforma, para diminuir todos os custos logísticos. Isso vai significar que, basicamente, essas companhias vão ter que repensar as locações do centro de distribuição, as locações das plantas, no caso que seja possível, mas também a redefinição de toda a estratégia de transporte, de distribuição e a frota necessária para fazer essa distribuição. Que isso, com certeza, vai impactar na medida que esse ensino da malha mude. E que eu sei que isso vai ter que ser uma transição, assim como eu sei que você tem essa perspectiva um pouco mais clara aí. Sem dúvida, Julio. A gente tem um cronograma, né, um período de transição para que isso tudo aconteça, e é um período, de fato, desafiador. Por quê? Porque durante vários anos nós vamos ter os tributos atuais convivendo com os novos tributos. Então, isso tudo vai ter que ser levado em consideração, né? E é óbvio que se uma empresa, por exemplo, ela capta um benefício em determinado estado, ela vai ter que acompanhar essa redução gradual do ICMS e da captação desse benefício e fazer ajustes no decorrer desses anos, né? Avaliando exatamente a relevância de permanência desse centro de distribuição nesse estado que concedeu o benefício para ela. Então, vejam aqui na linha do tempo que 2026 é o primeiro ano, então nós estamos já praticamente no meio do ano de 2025, com novas regras sendo impostas às empresas já a partir de 1º de janeiro de 2026. Estamos atrasados? Não, mas a gente já tem que pôr a mão na massa imediatamente, né? Qualquer revisão da malha de distribuição, qualquer projeção de um novo produto, de um novo negócio, ele já tem que levar em consideração as novas regras que a reforma tributária traz, né? 2026 é um ano teste, porém, toda a formatação do sistema deverá estar funcionando para contemplar os novos tributos. Então, as empresas em 2026 só deixarão de pagar o IBS e a CBS se estiverem calculando devidamente esses tributos, apurando, né? Sem que necessariamente esse tributo seja recolhido. Porém, todo o sistema, enfim, toda a mentalidade, né, de operação já deve levar em consideração esses novos tributos. Então, caso a empresa não esteja devidamente adaptada às novas regras, não esteja cumprindo com as obrigações acessórias e tudo mais, os tributos serão devidos normalmente, o IBS e a CBS. Então, em 2026, o ICMS permanece sem alteração, o ISS também, que é o Imposto sobre Serviços, o IPI também sem alteração, PIS e COFINS também. Já entrando aí como novos tributos, o IBS a uma alíquota de 0,1% e da CBS 0,9%. O imposto seletivo também não será cobrado em 2026. Já em 2027, a gente já começa a ter mudanças mais consideráveis, né? Então, já é um momento de começar esse tipo de análise? Sim, porque a gente sabe que revisão do footprint logístico normalmente projeta, né, as operações para os próximos 5 anos.
Normalmente é isso que a minha experiência mostra. Então, não há como deixar de considerar esse detalhamento do período de transição, né? Então, a gente já em 2027 tem a extinção do PIS e da COFINS, o IPI é reduzido a zero e é mantido o IBS e a CBS. Mais consideravelmente, em 2029, a gente começa a ter uma diminuição gradual da cobrança do ICMS e, portanto, da captação dos benefícios fiscais concedidos pelos estados. E, gradualmente, a gente vai até 2032, né, com essa diminuição, até que em 2033 essa chave vira completamente, né, e deixamos de ter o ICMS e o ISS e passamos a ter um IBS que foi sendo cobrado também gradualmente, né, aumentando 10% ao ano, de 29 até 32, e em 2033 já teríamos a alíquota final. Falando um pouco de alíquota, Júlio, o que prevê, o governo vem prevendo uma alíquota em torno de 28%. Então, nós estamos falando de aproximadamente 18,6% de IBS e 9,3% de CBS. Então, em 2033, a gente já acorda com uma alíquota de 18,6% de IBS, né? Porque, ó, veja que em 2033 ele já vai ser integralmente cobrado, né? E a CBS, a gente tem uma cobrança aí já efetiva, com uma alíquota de 9,3% já a partir de 2027. É uma alíquota que o governo entende que deverá ficar em torno desse percentual, tá, pessoal? Ainda não temos uma alíquota formalmente definida. Eu acho que em termos de transição é um desafio, Júlio, porque nós temos a cada ano, né, considerando especialmente de 2029 a 2032, cargas tributárias diferentes que vão desencadear precificações diferentes, né? Então, a cada ano a gente vai ter que ter aí uma composição de preço diferente. E é óbvio que a captação dos benefícios fiscais, como eles vão sendo gradualmente diminuídos, isso também impacta nessa tomada de decisão. Esse centro de distribuição que eu constituí em Pernambuco, ele foi constituído só para captar um benefício fiscal ou ele também tem uma relevância logística? É essa pergunta que a gente vai ter que se fazer durante todo esse período. Se ele tem relevância logística, ele provavelmente vai se manter, não é? Agora, se ele foi criado só para captar benefício, e isso aconteceu muito, talvez em algum momento aí ele deixe de existir. E a Pri, acho que aí para mim são um par de conclusões interessantes nesse slide. O primeiro é o último que você falava da estratégia de precificação. Agora, é um desafio financeiro, é um desafio logístico e também vai ser um desafio comercial para toda a estratégia de go-to-market, que vai a gente ter que definir. É um. Mas, desde a perspectiva logística, sabe uma das coisas das maiores preocupações que realmente eu escutado nessa transição? É que hoje, imagina por acaso que a gente redefine a malha para o próximo ano, pensando na transição. Mas o mais interessante que eu escutado nos últimos dias é que no momento que você começa a fazer mudanças na malha, teus competidores vão fazer mudanças, teus fornecedores vão fazer mudanças, os clientes também vão fazer mudanças. Isso vai significar que a estratégia delas vai também a começar a mudar. E você vai ter que repensar de novo se aquela, por exemplo, no caso, você abre de Paraná um centro de distribuição por algum tipo de benefício. No seguinte ano, você abre no Goiás, porque traz um melhor benefício para vocês. Mas no seguinte ano, justamente porque teu fornecedor mudou a operação, ou a estratégia do operador logístico também mudou, ou a estratégia do teu cliente também mudou, e criaram uma plataforma de cross-docking, justamente por algum tipo de transição, você vai ter que acomodar a operação de novo a isso. Por lo tanto, uma das minhas conclusões nesse processo é que o desenho da cadeia de suprimentos vai ter que ser contínuo durante os seguintes 10 anos. Isso vai significar que repensar a cadeia cada ano é um desafio, mas é um desafio que a gente vai ter que levar em consideração. E é um desafio também,
Eu não sei se você tem algum outro comentário, mas é um desafio também, por muitas variáveis que a gente vai ter que trazer, que vai ter que repensar, diferentes times com os que a gente vai ter que falar, e que, por exemplo, é o tema de preço. O preço é uma variável que justamente pode trazer mais benefícios em alguns estados que em outros, do mesmo jeito que a gente muda a estratégia logística. De como levar em consideração um KPI que ultimamente está sendo bastante incluyente nas análises, que é o custo de servir. Então, esse custo de servir operacional que vai ajudar as empresas a tomar essas decisões de, será que faz sentido mudar esse centro de distribuição, mudar a política de inventários, mudar a estrutura da frota, mudar basicamente do jeito como a gente está fazendo as vendas. Será que faz sentido melhor fazer a venda direta ou fazer a venda indireta? Então aí vai, de novo, a começar a fazer diferentes questionamentos nesse planejamento não somente estratégico, mas também no curto prazo, levando em consideração, de novo, o custo, serviço, as restrições operacionais, todos os processos de importação, seja no caso das indústrias que precisam dessa operação, e em relevância, como incluir nessa conversação ao time logístico e ao time financeiro ou ao time de tributário que vai ajudar nessas decisões. Então, eu acho, Pri, que assim, de novo, o desafio vai continuar. Um pouco, para que entendam um pouco o interessante do tema para mim, é porque eu sou colombiano. Como colombiano, para a gente e para os demais países de América Latina, México, Argentina, Brasil, desculpa, o Chile, o Peru, ainda Colômbia, a logística leva mais em consideração que o sistema tributário. E o mesmo acontece nos Estados Unidos e também na Europa. O Brasil é um foco diferente que agora, para as empresas internacionais, transnacionais, vai ser mais interessante fazer essas análises. Então, o que leva em consideração neste tipo de análises é como agora a logística vai trazer uma maior relevância, nossos clientes vão entender e vão melhorar suas operações, mas a gente também vai ter que levar em consideração isso. Sem dúvida, Julio. Eu acho que do que você falou, para mim, dois aspectos são bem importantes, né? É que esse repensar a malha sempre foi importante, né? Fazer análises periódicas da malha de distribuição. Com esse novo cenário, esse tipo de procedimento ele ganha maior importância ainda, né? Exatamente porque durante o período de transição nós vamos ter todos esses elementos impactando tanto a venda dos nossos produtos quanto a aquisição dos nossos fornecedores, porque esse tipo de mudança sobre a qual nós estamos conversando, os nossos fornecedores vão ser impactados também, ou seja, é um impacto em toda a cadeia, né? E quando a gente pensa nessa dinâmica, né, de abertura ou fechamento de unidades, sejam elas unidades fabris ou centros de distribuição, a gente tem um impacto de desmobilização dessas unidades, né? Nós temos estoques, nós temos pessoal, né? Então, não é uma mudança, vocês obviamente conhecem isso com mais propriedade ainda do que eu, ou seja, não é uma mudança que se implementa no dia seguinte, né? Então, por isso a relevância de já estarmos conversando sobre esses assuntos hoje, né? E as empresas que estiverem melhor ambientadas, né, que tiverem uma maior capacidade de antecipação e de adaptação, obviamente elas vão colher frutos mais positivos, né? Porque elas vão entender melhor esse mecanismo, saber trabalhar com essas novas regras do jogo e, obviamente, precificar melhor os seus produtos, né? Então, revisão estratégica das operações, a gente tem que já começar a pensar nesse assunto desde já, não é? Outro aspecto importante, Julio, como eu disse, a alíquota do IBS passa a ser devida no destino, né?
Então, eu tenho que começar a olhar para os meus estabelecimentos e identificar qual é a localidade, e isso eu estou falando num nível mais sofisticado, ou seja, a alíquota do IBS, ela vai ser uma soma da alíquota do estado mais a do município. Então, pode ser que a alíquota do município de São Paulo seja diferente da alíquota do município de Osasco. Ah, vai ser assim, Priscila? Sim, né? Os estados e os municípios, eles vão ter autonomia para definir as suas próprias alíquotas, considerando a alíquota de referência. Então, a alíquota de 28%, que eu disse a vocês, ela é uma alíquota de referência. Os estados e os municípios poderão considerar alíquotas diferentes, para mais ou para menos, né? Isso traz uma maior complexidade, claro, né? Eu acho que o nível de complexidade relativo à alíquota é bem alto comparado aos outros ganhos que nós tivemos com a reforma, né? Então, eu posso ter uma alíquota aí de Estado de São Paulo mais município de São Paulo, 28. Mas se eu considerar que eu estou vendendo para Barueri, pode não ser 28, pode ser 27, né? E isso traz uma questão de oportunidade também. Então, se você é uma empresa que tem uma unidade que está localizado num município que tem uma menor alíquota, isso pode facilitar o teu fluxo de caixa, né? Não é carga efetiva, mas talvez seja mais vantajoso você adquirir pela unidade Fabril de Barueri, por exemplo, ou de Jundiaí, estou usando Barueri como um exemplo hipotético, né? Para que não haja eventualmente acúmulo de saldo credor. Então, se você, por exemplo, você está num setor cuja sua alíquota de saída ela é reduzida, em 60%, por exemplo, como é o caso do agro, como é o caso do setor farmacêutico, talvez seja mais vantajoso você adquirir pela sua unidade, pelo seu estabelecimento que tem uma alíquota menor, com o único objetivo de melhorar o fluxo de caixa e evitar acúmulo de saldo credor, tá? Com essa E, redefinição... Desculpa, Rúlio, pode falar. vai. Não, que acho que nesse caminho nessa transição, uma das coisas interessantes na definição da cadeia de suprimentos, e que eu falava que a transição tem que ser um pouco devagar, com cuidado, nos investimentos que a gente vai ter que fazer, é justamente pensando no, que a transição pode ser temporal ou pode ser fixa em alguns estados, em algumas decisões, em algumas indústrias. Por exemplo, eu sei que algumas empresas de alimentos, elas estão preferindo, nessa, assim, nessa redefinição, começar a usar mais cross-dock, mais transit points, que pelo menos são estruturas que são mais rápidas de construir, mais rápidas de contratar ou alugar, justamente pensando na transição e não criar e não mudar esse ativo fixo, basicamente o inventário, para algumas locações, porque basicamente vai ajudar nessa transição. Então, criar os transit points, criar os cross docks e criar esse transporte, por exemplo, de produto que está sendo pré-construído, ou esse produto que está em processo e que ainda solamente vai ser envasado ao final da cadeia, também vai ajudar bastante, basicamente para que o produto final ainda não seja construído até que o cliente precise. Porque a gente está mudando os inventários entre os estados, a gente está mudando, pulando os inventários entre os estados, basicamente eh, por a variabilidade da demanda. Mas o interessante é como realmente a gente, como você falava no último, Pri, pensando justamente em que agora o destino vai ser mais impactado, algumas regiões vão ser mais vulneráveis. Então, a gente sabe que empresas com operações em regiões como o Nordeste ou Centro-Oeste devem avaliar a viabilidade de manter estruturas locais, ou não. E o risco da desindustrialização ou perda dessa atratividade logística em algumas áreas vai acontecer. Então, são esse tipo de coisas que não somente assim, as empresas vão ter que pensar no curto prazo, mas no longo prazo, porque esses estados, com certeza, vão ter que fazer algo diferente para manter Esse esse, atrativo.
esse atrativo, exatamente. Então, eu sei que isso já é uma decisão na reforma, mas com certeza esses estados não vão ficar quietos, não vão ficar aqui esperando justamente a que todos os lucros fiscais vão para outro estado. Então, também algo vai acontecer nessas regras dentro do negócio. E aproveitando, a gente não pode esquecer de estados que hoje são muito atraentes do ponto de vista de importação, por exemplo, né? Como é o caso do Espírito Santo, Julio. O Espírito Santo é um estado muito voltado, né? A estrutura portuária, pelos benefícios fiscais que ele apresenta. A gente tem Santa Catarina também, enfim, como um outro ponto relevante em termos de importação, exatamente porque eles concedem benefícios de ICMS na importação, tem aquela questão de não recolhimento do ICMS no momento do desembaraço, o que traz um ganho bastante competitivo para as empresas, que traz o tal fôlego, né, no caixa. Então, é um outro aspecto, né, que a reforma acaba impactando sensivelmente, né? Então, esses estados do Nordeste, da região Centro-Oeste, como você disse, e aí aproveitando também, incluindo o Espírito Santo como um outro ponto importante na importação, são estados que vão ter que repensar o seu modelo, né? E oferecer outros ganhos. Eu li recentemente, inclusive, uma reportagem, acho que era sobre o estado do Sergipe, que ele já está se movimentando, ele se acha bem localizado, porque ele está ali próximo da Bahia, do estado da Bahia, Julio, e ele entende que ele está numa posição geograficamente falando, bem estratégica, e eles estão trabalhando na capacitação de mão de obra mais especializada, enfim, querendo aí oferecer outros recursos, como mão de obra e recursos naturais, que possam ser atrativos para determinados segmentos da indústria, da economia, né? Então, eu acho que é um processo que vai ser desafiador para esses estados, que até entre 2029 e 2033 vão sentir a perda da arrecadação, porque gradativamente o ICMS vai sendo reduzido, né? E que vão ter que, paralelamente a isso, trabalhar com novas oportunidades e novos modelos para continuar atraindo empresas para o seu território, porque se isso de fato não acontecer, a gente tem um cenário bem preocupante, né, para essas regiões, sem dúvida. E aí, para ir fechando o PRI, e um pouco nossa conclusão para todos, também, eu acho que também a dinâmica é como criar diferentes iterações e cenários com base no que está acontecendo no mercado. Porque a estrutura da reforma, eu não vou falar que está 100% já definida, porque eu entendo que tem algumas pequenas definições que ainda estão sendo reajustadas, mas o interessante é como realmente a gente vai ter que ser preparado nesse processo. Então, eu quero começar com uma coisa que um pouco tal que é o final do slide, que é a gestão de mudança. Porque, assim, entender a reforma é um conceito, assim, técnico, que está ok, a gente tem experto nesse tema. Mas o resto da empresa, se eu estou numa empresa que durante 20 ou 30 anos trabalhou do mesmo jeito, tem pessoas que trabalharam dessa estrutura. As pessoas nunca pensavam na otimização logística como um fator final. Primeiro era a otimização tributária e depois a logística. Então, isso traz em consideração repensar como as pessoas estavam fazendo as análises da cadeia de suprimentos. Como essas pessoas agora vão ter que explicar e levar em consideração os dados para ser mais eficientes desde o ponto de vista logístico e não tributário. Então, isso é um processo interessante porque redefine do jeito como a gente está trabalhando. Então, não somente reestruturar a malha logística, sino também os times que faz parte de todas essas decisões. E, com certeza, ter tecnologia que ajude nessas definições. Aqui, pela quantidade de dados, de transações, com certeza isso vai ajudar nesse processo, mas também nos análises dos diferentes cenários que precisam as companhias. Se realmente faz sentido fechar, mudar,
pular um centro de distribuição para uma locação mais cercana, mais longa, estar mais perto do cliente faz sentido. Faz sentido pagar para fechar uma operação e abrir uma nova, porque isso vai ter um custo. Então, isso são esse tipo de considerações que realmente a gente vai ter que fazer, porque realmente mudar ou pular uma frota, beleza, aí você vai poder fazer algumas coisas intermédias, porque vai ter que pensar nas pessoas. Será que as pessoas vão querer mudar porque somos motoristas ou não? Será que eu vou ter que procurar novos motoristas? Isso vai trazer também uma nova estrutura. Então, ao final, tem muitas variáveis, que é minha única conclusão, eu já te deixo o mensagem final, Pri, a gente em logística tem muitas variáveis, custos fixos, custos variáveis, política de inventário, os mínimos de produção, os lotes de pedido, as capacidades, as condições mínimas do pedido que eu falei, as diferentes estruturas de pagamento, que a gente precisa, assim, mexer em uma caixa preta para tomar alguma decisão e criar alguns cenários. E isso é o que fica mais complexo e que a gente pode também ajudar nesse caso. Sem dúvida, Julio. Eu diria que, muito embora a reforma ela receba o nome de reforma tributária, né? Ela é uma reforma muito mais negocial, né? E com impactos operacionais do que propriamente jurídico-tributária, né? Porque ela muda e altera tão sensivelmente como esses custos, enfim, como a operação ela deverá ser realizada, que eu diria que ela é mais negocial do que propriamente fiscal. E isso, na verdade, reforça a necessidade da mudança de cultura. Tem uma palavra que aqui no Brasil tem sido muito usada, Julio, não sei se acontece a mesma coisa na Colômbia, né? A gente diz agora que quando a coisa é de uma mudança tão estrutural assim, que ela é disruptiva, né? E é verdade, nesse caso a palavra ela cabe perfeitamente, porque a gente rompe com uma mentalidade, né? Com um conceito fiscal, tributário, Paradigma. uma mudança de paradigma muito forte. Então, se não houver essa mudança de cultura mesmo, de como as pessoas pensam, fatalmente nós teremos falhas no meio do caminho. E mais do que isso, que eu tenho reforçado já há mais de um ano, porque a gente vem trabalhando, né, nos projetos de lei e tudo mais, Júlio, é que é uma mudança que atinge a companhia como um todo. Então, não é uma reforma que é de responsabilidade só da área fiscal da empresa, né? Ela alcança as áreas mais importantes de uma empresa. Então, ela vai alcançar a área de vendas, na hora de precificar adequadamente o produto, ela vai atingir a área de compras, na hora de entender o preço do seu fornecedor, ela impacta a logística, como a gente vem falando desde o início do nosso encontro hoje, o supply chain, ela atinge o pessoal de TI, né, que é o primeiro aí que tem que estar trabalhando, já tem que estar com a mão na massa para parametrizar todos os sistemas da empresa para falar essa nova linguagem, e que a gente viu que no período de transição vai ter que falar a língua atual e trazer os novos tributos para esse jogo também, né? Impacta o pessoal de RH, porque eu posso ter uma desmobilização de um estabelecimento e que eu tenho ali mão de obra, enfim, que vai ter que ter uma definição do que fazer com ela. Então, o aspecto mais importante desse nosso encontro, além de tudo que nós falamos, obviamente, é que aqueles que estejam nos assistindo entendam com perfeição que a reforma é um projeto de todos. Ele traz lição de casa para todo mundo. E o mais vantajoso, né, a empresa que vai sair na frente, que vai colher frutos mais positivos, é aquela que tiver essa consciência mais rapidamente, se unir internamente, né, criando comitês de discussão, dos quais façam parte os líderes de cada área, né? Por isso você falou de uma mudança também na questão da visão da liderança, né? A liderança tem que estar consciente de tudo isso, né? E que possam aí trazer para cada negócio as suas particularidades, porque esse tipo de análise ele não é uma análise única que vai servir para todo mundo. Cada setor tem a sua particularidade, não só no que diz respeito aos aspectos tributários, mas também de como a operação acontece,
né? Então, eu diria que a melhor mensagem que a gente pode deixar hoje para os nossos ouvintes é que eles já comecem a se debruçar sobre esse assunto agora, entendendo o que a reforma propõe, entendendo o quanto isso impacta no seu negócio, fazendo com que o time fale uma língua só, todo mundo esteja inteirado e já fazendo modelagens matemáticas, né? Colocando aí esses inputs todos nessa modelagem para que esses cenários sejam revisitados, como você disse, com tranquilidade, né, com seriedade, para ter um melhor resultado. Valeu, não, eu te agradeço muito, Pri. Eu acho que a conversa foi bastante interessante. Sempre tem, assim, muito para falar, sobretudo do ponto de vista técnico, mas antes das definições técnicas, também a gente vai ter que involucrar as decisões e estratégias da companhia, porque tem, desde o ponto de vista logístico e do negócio, tem empresas que, por exemplo, estão no mesmo setor, mas no retail, hay empresas do e-commerce ou do retail que estão mais focadas na qualidade, outros mais estão focadas no custo, outros estão focadas mais no serviço. Então, a gente vai ter que também alinhar todas essas, assim, essas redefinições tributárias com a estratégia logística, mais em função da estratégia competitiva que traz a companhia, porque não é somente sempre o menor custo, mais rápido ou mais eficiente, também está um pouco alinhado com isso. Mas eu agradeço aí teu tempo. Ô, Nath, eu não sei se aí você tem algumas dúvidas, questionamento das pessoas, que está aberta, aí tem uma opção para fazer perguntas, se vocês quiserem. A gente está aberto a responder, mas sejam bem-vindos também. Perfeito. Não, Julio, Priscila, muito obrigada aí a discussão, acho que foi super rica. Me apresento aqui para todos, sou a Natália Moblit, diretora das operações da nossa atuação na Syntec no Brasil. E chegaram algumas perguntas aqui interessantes e bem direcionadas, eu acho que ao dia a dia do pessoal de logística. Vou selecionar aqui, acho que o tempo que a gente tem dá para ver duas ou três. Uma delas foi: como que a reforma pode incentivar ou limitar a abertura ou fechamento de CDs, de unidades operacionais em diferentes regiões do país? Se tem alguma limitação ou incentivo nesse sentido. Quer falar, Julio? Quer que eu fale? Bom, deixa começar. Aí o interessante, a gente vai ter que criar diferentes cenários. E quando eu falo cenários, diferentes tipos de respostas em função não somente a reforma, mas também a estratégia da companhia, mas também dentro da estrutura de custos. Então, o custo agora vai tomar maior relevância. Esse custo fixo, mas também o custo variável do transporte, vai levar em consideração a decisão. Se faz sentido, por exemplo, dentro do mesmo estado, ter 1, 2 ou 3 centros de distribuição, basicamente para estar mais perto do cliente, vai levar em consideração. Então, por exemplo, hoje, agora que o transporte, o custo do transporte vai ter mais peso ou vai estar mais, com uma maior relevância dentro da decisão logística, a gente sabe que o custo de transporte de última milha, que é o transporte secundário, é mais caro. Por lo tanto, a gente vai ter que começar a estar mais perto do cliente. Isso vai levar em consideração a abertura de mais centros de distribuição, para diminuir o custo de transporte secundário, mas com certeza vai aumentar um pouco o transporte primário. Então, sim, a gente vai incentivar realmente a abertura de novos centros de distribuição, não por um benefício fiscal, mas por um benefício logístico de estar mais perto dos clientes. E melhorar o nível de serviço, né, Julio? Acho que fechou, Exatamente, é isso. Excelente.
Tem uma outra pergunta aqui, também nisso que envolveu o dia a dia, né, das operações logísticas, está perguntando como que pode ser alavancada a reforma tributária para melhorar a eficiência na gestão de estoques. Se tem vocês veem alguma eficiência aí que pode ser aproveitada a partir da reforma tributária para a gestão de estoques? Eu tenho uma resposta no curto prazo, não sei o que acha. Minha resposta do curto prazo é que hoje vai facilitar o uso dos créditos fiscais que as empresas têm e vai uniformizar, de certa forma, essas regras. Basicamente, vai permitir optimizar esses inventários sem gerar mais custos tributários adicionais, que isso é o que vai ser mais interessante. E, ao final, de novo, como o Pri comentou da pergunta anterior, vai aumentar o nível do serviço, com certeza, porque hoje a gente vai ajustar mais em função da necessidade e a variabilidade da demanda e vai evitar as cargas innecessárias, basicamente por impostos diferidos. É isso mesmo, Julio. Eu acho que com essa mudança, né, existe uma tendência de uma maior concentração do estoque em unidades que estejam mais próximas ao público consumidor, porque hoje é muito comum a gente ter um nível de capilarização mais alto, tendo que manter estoques de segurança, né? Então, eu talvez 2 CDs bastassem para mim, mas eu acabei abrindo 5 porque eu capto melhores benefícios nesses outros estados, né? Não havendo mais essa questão fiscal como um determinante para a abertura desses CDs, eu acabo tendo uma gestão mais segura e com menos custo, né, um menor custo. Bom, obrigado aí, Pri. Perfeito. Eu acho que ao final tipo, sempre ha sido assim, este tópico em relação às definições da malha, é uma necessidade que o Brasil enfrenta desde há muitos anos, e agora mais ainda com essa nova reforma. Realmente as empresas, realmente ninguém está preparado para uma reforma, sempre é uma expectativa de incertidumbre. É um pouco como a gente vai antecipar essa incertidumbre, como vai tomar decisões diferentes, como vai involucrar as pessoas, como vai fazer uma estratégia de change management internamente dentro das empresas, mas também existe um tema técnico que com certeza tem certos vazios legais, tem certos vazios que a gente não vai compreender e que basicamente, assim, repensar a cadeia de suprimentos, redesenhar a cadeia de suprimentos cada ano durante os seguintes 10 anos vai ser necessário. Vai ser necessário porque, de novo, não somente são vocês quienes vão mudar a cadeia, também seus fornecedores, seus clientes, todos vão mudar e isso vai levar em consideração decisões diferentes, porque quando vocês mudam, alguém mais também vai mudar. E em 10 anos, quando toda a estrutura já está pronta, e basicamente a gente vai ter que redefinir de novo se faz sentido continuar assim. Então, essa é basicamente uma invitação para todos a repensar a cadeia, a repensar que realmente esse negócio do análise a 10 mil pés de altura sobre onde estão localizados nossos recursos, vai começar agora. E esse é o melhor momento para começar. Então, eu agradeço a todos a participação. A gente realmente gosta bastante desse tipo de conversações. Eu sei que Priscila é bastante apaixonada por o tema. Eu também. Basicamente porque eu gosto muito dessas descrições, dessas definições, desses cenários, desses what if do que as operações vão atrair para vocês. Então, eu agradeço muito, eu agradeço também a Pri na participação e a Natália aqui com toda a ajuda no webinar também. Muito bom, Julio. Eu que agradeço o convite, agradeço a audiência de todos e estamos à disposição. Esse tipo de encontro, ele enriquece muito e permite essa troca de ideias e obviamente, isso se reflete no dia a dia das empresas. Muito obrigada.
Perfeito, muito obrigada, gente. E se alguém ficou ainda com alguma dúvida, tiver algum interesse aí em aprofundar nesses temas, os nossos contatos aí estavam à disposição, aí no QR Code no final, mas também pode entrar em contato através dos e-mails que vocês receberam para link de registro, e a gente continua essa conversa, tá bom? Obrigada a todos. Boa Um quinta-feira. abraço. Um Tchau, abraço para tchau. todos. Um Tchau, tchau. abraço, tchau.